Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente. Nossa conversa de hoje é sobre o informativo 1160 do STF. E antes de começar aquele convite, se inscreve no nosso canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube, e ativa o sininho para ficar sabendo sempre que tiver conteúdo novo. Nos segue também no Instagram, @legislação_integrada, onde todo dia tem novidade. E aproveita para deixar aquela avaliação com 5 estrelas no Spotify e aquele like. E se não for pedir demais também, compartilhe esse episódio ou com aquele amigo, naquele grupo de WhatsApp ou na sua rede social preferida. Então, sem mais delongas, vamos para o primeiro julgado de hoje. E o primeiro julgado de hoje foi inserido na Constituição Federal e o destaque ficou da seguinte forma: é inconstitucional a teor do artigo 37 caput e inciso 13 da Constituição Federal, norma estadual que institui gratificação em benefício de segmento de serviço de segurança pública com base em atividades sem pertinência com as atribuições do cargo público ou que vincule a referida gratificação ao vencimento base de categoria diversa. Qual foi aqui essa lei impugnada, gente? Foi a Lei 6747 de 2021 do Estado do Espírito Santo. O que está previsto aqui? Especificamente, tá, gente? Foi o artigo 3º e 4º dessa lei, tá? Previu o quê? Basicamente o adicional, que seria em virtude da função de guarda de presos em cadeias públicas e nos estabelecimentos do sistema prisional estadual. Mas a quem seria pago? E aqui é o primeiro problema, tá? Seria pago não só aos agentes penitenciários, mas também ao pessoal do quadro da Polícia Civil. E aí já aparece um primeiro problema aqui, não é? Porque não é atribuição da Polícia Civil guarda de preso. É atribuição hoje, não é, da Polícia Penal. E aí qual é o segundo problema aqui? É que o valor dessa gratificação mensal é equivalente ao vencimento base do auxiliar de serviços de laboratório de primeira categoria. Então, seria vinculado esse valor ao vencimento base de uma outra categoria, né, que é auxiliar de serviços de laboratório de primeira categoria. Enfim, temos então já duas inconstitucionalidades aqui, né, dois motivos de inconstitucionalidade. Então, já vimos quais foram. Primeiro, é uma gratificação para a Polícia Civil em virtude de uma atividade que é própria da Polícia Penal. Então, de fato, já não faz aí muito sentido. E o segundo problema, gratificação com valor vinculado à remuneração de outro cargo. Então, também temos aqui uma violação, não é, do artigo 37, inciso 13 da Constituição Federal. Beleza? Então, gente, como é que ficou aqui o destaque desse julgado? É inconstitucional a teor do disposto no artigo 37 caput e inciso 13 da Constituição Federal, norma estadual que institui gratificação em benefício de segmento do serviço de segurança pública com base em atividades sem pertinência com as atribuições do respectivo cargo ou que vincule a referida gratificação ao vencimento base de categoria diversa. Próximo julgado foi inserido na Constituição Federal e é uma tese de repercussão geral, tema 1086 do STF. Vou destacar essa tese como importante, tá? Não por representar uma mudança, nada do tipo, na verdade só consolida entendimento, mas muito mais pela importância mesmo da decisão, né, do assunto, beleza? A tese ficou da seguinte forma: a presença de símbolos religiosos em prédios públicos pertencentes a qualquer dos poderes da União, dos estados, do DF e dos municípios, desde que tenham o objetivo de manifestar a tradição cultural da sociedade brasileira, não viola os princípios da não discriminação, da laicidade estatal e da impessoalidade. Então, qual é o debate aqui? Se pode ter, por exemplo, um crucifixo em uma repartição pública, se pode ter uma imagem religiosa ou algo do tipo. E aí, gente, esse debate já começa bem interessante, porque se você for até o prédio do STF, lá na seção, né, tem as 11 cadeirinhas, a cadeira central é a do presidente, em cima tem
um brasão da República, e no canto esquerdo, um pouquinho mais acima, tem o quê? Um crucifixo, não é? Para quem já foi até o prédio do STF, já viu as fotos, percebe que existe um crucifixo lá mesmo no pleno, né? Lá mesmo no prédio do STF. Então, a decisão em sentido diverso já faria o quê? Já obrigaria a retirar aquele crucifixo dali. E por que que isso acaba sendo polêmico? Porque, gente, o Estado é laico, não é isso? O Estado é laico. E aí muita gente vai defender, e essa foi a solução também adotada em muitos países, que ter símbolo religioso dentro de repartição pública acaba por comprometer essa laicidade. Essa é a interpretação da Suprema Corte Brasileira? Não é, tá, gente? Não é essa a interpretação. Porque, na verdade, o que se observa para saber se pode ou não, aqui dentro do vetor não é adotado pelo STF, é se houve uma imposição. O que não pode é impor. É mais ou menos esse o ponto. Então, por exemplo, quando nós analisamos aquelas decisões judiciais que tratavam de leis que obrigavam, por exemplo, biblioteca de escola pública de manter exemplar da Bíblia. Essa lei era constitucional? Não era. Não é? Inclusive, nós temos informativos, eu esqueci de colocar aqui no 1160 a referência aos números desses informativos, tá? Mas se você for lá no artigo 19, inciso 1 da Constituição Federal, tá tudo lá, né, da nossa Constituição Federal integrada. Vários julgados onde as leis locais traziam imposições de símbolos religiosos ou de bíblias em repartições públicas ou escolas públicas, né, que é até o mais comum, e tudo isso foi considerado inconstitucional. Mas em nenhum momento o STF disse que é inconstitucional ter uma Bíblia na escola pública, por exemplo, porque não é de fato. Se trata, na verdade, aqui de uma expressão da liberdade. É possível você ter uma Bíblia em uma biblioteca pública, perfeito. O que não pode a lei obrigar a ter. Vocês conseguem entender aqui a peculiaridade? Então, o ponto é basicamente esse, tá? E aqui o julgado, ele trata de uma forma muito mais específica, né, das imagens que estão de forma proeminente, com ampla visibilidade. Então, até difere um pouquinho, né, daquele caso que eu estou falando lá das Bíblias em bibliotecas de escola pública. Mas a ratio decidente é muito parecida, não é isso? Mas o ponto é só esse, tá? Não pode haver imposição. Então, quando se há um símbolo religioso e isso foi feito de forma espontânea, isso representa uma tradição cultural da sociedade brasileira. Isso não fere o Estado laico, beleza? Até porque o Estado laico ele não se confunde com o Estado ateu. Esse é um ponto que já foi debatido em decisões do STF, que é o de que o Estado não é contra nenhuma religião ou não defende um ateísmo ou algo do tipo. Não, na verdade o Estado, ou melhor, a Constituição defende um Estado plural, não é isso? E aí eu vou destacar aqui 3 pontos, tá? Que foram utilizados como argumentação nessa decisão. A presença de símbolos religiosos não retira a legitimidade da ação do administrador público ou da convicção do julgador, não impõe convicção filosófica ao cidadão, nem constrange a renunciar à fé ou lhe retirar a faculdade de autodeterminação e de percepção mítico-simbólica, e também não fere a liberdade de ter ou deixar de ter uma religião. Então, é plenamente possível. O que não pode estar é imposição. Então, se você um dia perceber que o seu município elaborou uma lei dizendo que todo prédio público tem que ter um crucifixo, isso daí é claramente inconstitucional, tá? Mas se a administração da repartição pública opta por colocar ali um crucifixo à mostra, ou mesmo se algum dos servidores coloca ali na sua mesinha de trabalho um símbolo religioso, um crucifixo, problema nenhum, beleza? Então, tese de repercussão geral, tema 1086 do STF, a presença de símbolos religiosos em prédios públicos pertencentes a qualquer dos poderes da União, dos estados, do DF e dos municípios, desde que tenha o objetivo de manifestar a tradição cultural da sociedade brasileira, não viola os princípios da não discriminação, da laicidade estatal e da impessoalidade.
Próximo julgado inserido na Constituição Federal e é mais uma tese de repercussão geral, tema 558. Como é que ficou? A compensação dos débitos da Fazenda Pública, inscritos em precatórios prevista nos parágrafos 9º e 10º do artigo 100 da Constituição Federal, incluídos pela Emenda Constitucional 62 de 2009, viola frontalmente o texto constitucional, pois obsta à efetividade da jurisdição, desrespeita a coisa julgada material, vulnera a separação dos poderes e ofende a isonomia entre o poder público e o particular. Gente, nós sabemos que na execução fiscal, a Fazenda Pública já detém várias prerrogativas, né? Já é uma relação muitíssimo desproporcional. Mas acontece que a Emenda Constitucional 62 de 2009 trouxe alguma prerrogativa que foi considerada desproporcional até demais, então foi considerada inconstitucional. Qual foi? A de que, caso o devedor tenha um precatório, já poderia automaticamente a Fazenda Pública realizar a compensação. Então, olha só, você está me devendo? Está me devendo quanto? Está me devendo 1 milhão. Você tem um precatório ali que também vale 1 milhão, que vale 1.200.000. O que a gente faz? O precatório agora só vale 200 mil, beleza? Vamos compensar aqui 1 milhão com 1 milhão. O que o STF entendeu? Entendeu que isso é desproporcional, né, gente? Qual era o principal argumento aqui da Fazenda Pública? Era o de que, quando ela fazia essa compensação, ela acabava retirando o custo de uma execução fiscal, que é um custo muito alto para o Estado, né, para realizar uma execução fiscal. Mas aí, gente, vamos olhar agora para o outro lado, já que ninguém é míope, né? A gente tem que olhar a coisa com um pouco mais de distância. É um custo desproporcional para a Fazenda Pública realizar a execução fiscal. E para o indivíduo, cidadão, ter que propor uma ação para questionar eventual ilegalidade aqui nessa compensação. Também tem um custo, não tem? E eu acho que para o cidadão, para a pessoa física, ou mesmo para a pessoa jurídica, empresa, esse custo é mais desproporcional do que para o Estado na execução fiscal. Eu penso dessa forma e o STF também pensou dessa forma. Porque aí é muito bom dizer assim, ora, o Estado vai economizar na execução fiscal, não vai precisar propor, enfim, vai ter uma ferramenta aí de mais efetividade, como se já não tivesse várias, né? Paga por precatório. Quem dera eu, Bruno, poder pagar minhas dívidas por precatório, infelizmente não posso. E trazer ainda mais essa prerrogativa, repassar esse custo para o contribuinte, já que ele que teria que eventualmente propor uma ação judicial, caso essa compensação fosse feita de forma ilegal, caso o crédito fosse indevido ou algo do tipo, seria algo ainda mais desproporcional. Então, como é que foi fixada essa tese? É o tema 558, a compensação de débitos da Fazenda Pública inscritos em precatório, previstas nos parágrafos 9º e 10º do artigo 100 da Constituição, incluídos pela Emenda Constitucional 62 de 2009, viola frontalmente o texto constitucional, pois obsta à efetividade da jurisdição, desrespeita a coisa julgada material, vulnera o princípio da separação dos poderes e ofende a isonomia entre o poder público e o particular. Próximo julgado de hoje foi inserido também na Constituição Federal mais uma tese de repercussão geral, tema 1360, e a tese aqui tem 2 tópicos. Tópico 1, é vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, salvo nas hipóteses de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices aplicáveis por força de alteração normativa. 2. A verificação de enquadramento nas hipóteses admitidas de complementação ou suplementação de precatório pressupõe o reexame de matéria fático-probatória. Beleza, vamos aqui entender. Gente, quando é que é possível expedir um precatório complementar ou suplementar? O artigo 100, parágrafo 8º da Constituição Federal diz que é vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, bem como fracionamento, repartição ou quebra do valor para fins de enquadramento de parcela do total
ao que dispõe o parágrafo 3º deste artigo. Então, qual é aqui a ratio, né? Qual é o motivo aqui por trás desse dispositivo? Nós sabemos, gente, que as obrigações de pequeno valor não são pagas por precatório, são pagas por RPV. E aí é muito melhor você ter um RPV do que você ter um precatório, né? RPV normalmente com 3 meses é pago ali mais ou menos, né? A lei fala ali, se eu não me engano, 60 dias após a emissão, enfim. Então, muito bom, maravilhoso RPV. E temos o valor, né, que a nível federal é até 60 salários mínimos, é pago via RPV. Passou disso, precatório. Aí você imagina que eu, Bruno, por exemplo, tenho um crédito no valor de 180 salários mínimos. Aí o que eu poderia dizer? Olha, faz o seguinte, não emite esse precatório não, 180 salários mínimos, bora fazer assim, emite aí 3 RPV de 60, seria muito bom, né, gente? Seria maravilhoso, pena que não pode. E é isso que está vedado aqui no parágrafo 8º do artigo 100 da Constituição Federal. Seria o tal do fracionamento de precatório com o objetivo de burlar o parágrafo 3º do artigo 100 que traz esse limite, né, do valor para emissão do RPV. Isso aí não pode de forma alguma. E aí se pergunta, quando é que se pode, então, emitir um precatório complementar ou suplementar? Gente, pode tão somente nas hipóteses de erro material, de inexatidão aritmética ou de substituição de índice aplicáveis por força de alteração normativa. Então, só mesmo quando é necessário, né? Então, foi feito errado o cálculo, beleza, aí complementa, suplementa, ou então vai ser necessário trocar o índice de atualização monetária, algo foi feito errado, um erro material. Esses dias mesmo eu tive um RPV, não foi precatório, né? Foi RPV, mas dá na mesma. Né? O valor estava ali bem no limite da RPV, inclusive. Não meu, né? De um cliente, no caso. Quem dera fosse meu. Mas ali naquele caso concreto, o termo inicial da correção monetária, né, e dos juros foi colocado errado na hora de expedir o RPV. E aí, infelizmente, né, foi necessário essa correção. No caso, não foi um precatório complementar, porque essa correção diminuiu o valor. Então, eles, de fato, realizaram a sustação do primeiro RPV e aí reemitiram, né? Mas se fosse um valor a mais, aí eventualmente poderia se emitir um precatório complementar ou suplementar com o valor, né, a mais daquele que já tinha sido inicialmente emitido, beleza? Agora o próximo ponto, que aqui é a jurisprudência defensiva pura, né? Imagina que eu percebi, depois da expedição desse precatório, que houve ali a aplicação de um índice de correção monetária errado. E aí eu peço a correção desse índice através de um recurso especial ou de um recurso extraordinário. Vai ser possível? Gente, a princípio não vai não, sabe por quê? Porque olha o que diz o segundo ponto, que essa situação ela exige um reexame de matéria fático-probatória. E aí, gente, não pode ir sem recurso especial extraordinário, né? Temos a tal da súmula 7 do STJ. Súmula 7 do STJ, a gente deixa passar nada. Se tem reexame fático, reexame de matéria probatória, não dá para fazer isso por meio de recurso extraordinário ou especial. Mesmo teu também, súmula 279 do STF. Então, esse é o ponto principal aqui desse julgado, né? Na verdade, o objetivo principal da tese aqui é formar a jurisprudência defensiva. Então, como é que ficou aqui as teses 1 e 2? 1. É vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, salvo nas hipóteses de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices aplicáveis por força de alteração normativa. 2. A verificação de enquadramento nas hipóteses admitidas de complementação ou suplementação de precatório pressupõe o reexame de matéria fático-probatória. E antes de seguir em frente, aquele convite rapidíssimo e muito especial. Se você ainda não é nosso assinante, ainda não conhece o Clube da Lei,
Acesse legislaçãointegrada.com.br e vem fazer parte. Vai ser um baita diferencial nos teus estudos, ter acesso ao material de lei seca e jurisprudência 100% atualizado, muito organizado e por um valor, gente, muito acessível. Eu dizia antigamente que equivalia aí por mês a uma pizza com Coca-Cola, mas do jeito que as coisas estão caras, dependendo do lugar que você for comer essa pizza, a nossa parcela aqui só paga a Coca-Cola e sobra um pouquinho, tá? Mais ou menos R$30 por mês você consegue ter acesso a esse material, beleza? Além disso, vem conhecer a Editora Integrada, vem publicar com a gente, vai ser um baita diferencial em uma futura prova de títulos e eu te aguardo também. Seguindo em frente, próximo julgado de hoje foi inserido na Constituição Federal, destaque da seguinte forma: são inconstitucionais por configurar restrição desproporcional e incompatível com o artigo 37, inciso 5º da Constituição Federal, as normas que elencam a estabilidade como requisito para que o servidor integre determinada categoria ou ocupe cargos de direção ou funções gratificadas. Tá. Qual foi aqui esse dispositivo impugnado? Foi o artigo 143, parágrafo 4º da Constituição do Estado de Rondônia. E especialmente está o parágrafo 6º, na verdade, que prevê o quê? Que cargo de direção superior e função gratificada no DETRAN, lá do Estado de Rondônia, são privativos de servidor estável. Então, se o servidor está ainda no estágio probatório, ele não pode ter, por exemplo, uma função gratificada. E aí, essa limitação é razoável? Gente, não é. Não é compatível com o artigo 37, inciso 5º, por ser desproporcional. O que diz o artigo 37, inciso 5º da Constituição Federal? Que as funções de confiança, que são exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos cargos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se à direção, chefia e assessoramento. Então, quem é que pode ter acesso à função gratificada? Quem é que pode, por exemplo, ter um cargo em comissão? É o servidor público de carreira. Não necessariamente esse servidor público de carreira tem que já ter acabado o estágio probatório dele ser estável. Não existe essa obrigatoriedade no texto da Constituição Federal, beleza? Então se trata de uma limitação que é irrazoável, desproporcional e incompatível com o artigo 37, inciso 5º da Constituição Federal. Como é que ficou o destaque? São inconstitucionais por configurar restrição desproporcional e incompatível com o artigo 37, inciso 5º da Constituição Federal, as normas que elencam a estabilidade como requisito para que o servidor integre determinada carreira ou ocupe cargos de direção ou funções gratificadas. E o último julgado de hoje foi inserido na Lei 9494 de 97, que trata sobre a tutela antecipada contra a Fazenda Pública, mais uma tese de repercussão geral, tema 1361 do STF, e a tese ficou da seguinte forma: o trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não impede a incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial supervenientes nos termos do tema 1170 da repercussão geral. Tá, vamos entender isso aqui. Primeiro ponto, gente, o que diz o tema 1170 do STF? Diz: é aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no artigo 1º-F da Lei 9494 de 97, na redação dada pela Lei 11.960 de 2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa no título executivo judicial transitado em julgado. Ou seja, temos um título executivo judicial transitado em julgado que trazia um índice de correção diversa daquele que está lá no artigo 1º-F da Lei 9494 de 97. Mas esse título foi transitado em julgado quando essa lei já estava em vigência. E aí se aplica-se o índice
da Lei 9494 de 97. Beleza? Estamos falando aqui de quê? De condenação contra a fazenda pública em verba não tributária, beleza? Mas vamos aqui por partes, né? Primeiro ponto. Como é que fica esse índice aqui de juros e correção monetária? Aqui do artigo 1F da Lei 9494 de 97. Temos umas tabelinhas lá no informativo 1160, no informativo escrito, que vão te ajudar nisso, e também lá na Lei 9494 de 97, tá? Mas basicamente o que eu quero que você saiba? Que nas relações tributárias, esse dispositivo foi considerado inconstitucional e se aplica, no caso da União, a Selic. Então, como é que se atualiza a verba tributária? Vai se atualizar pela Selic. Já está incluso juros e correção monetária, beleza? E em relação às relações não tributárias? Aí, gente, vamos lá. Taxa de juros vai ser a TR, né, índice da poupança, e correção monetária, em relação a esse ponto, o artigo 1º A é inconstitucional, e índice aplicado é o IPCA, beleza? Beleza. Aí vem o segundo ponto. Transitou em julgado a ação prevendo o índice diverso. O que acontece? Você vai aplicar esses índices mesmo assim. Mas isso não ofende coisa julgada, não? Gente, não. Entendeu o STF que não ofende a coisa julgada. Porque há jurisprudência qualificada sobre o tema, decisões vinculantes. E aí, gente, nesse caso, é necessário garantir a isonomia, não é isso? Em relação aos contribuintes, em relação aos jurisdicionados. Então, no caso concreto, o que aconteceu foi exatamente que o TJ de Santa Catarina determinou a incidência do IPCA para atualizar o débito, na forma que está definido lá no tema 810 da repercussão geral. Mas o título executivo trazia um índice diferente. Tem problema? Não tem, tá? Vai aplicar de fato o que está no tema 810 da repercussão geral, porque é uma decisão vinculante. Trouxe aí no material tudo isso daí mais organizadozinho, tá? Tabelas, trouxe as teses do tema 810, tema 1170, dá uma olhadinha lá e dá uma olhadinha também na Lei 9494 de 97, tá? Porque isso aqui eu considero um pouco confuso, né? Não sei você, mas é algo que a gente tem que, vez por outra, olhar para rememorar, né? Penso eu dessa forma. Então, como é que ficou essa tese de repercussão geral? Tema 1361. O trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não impede a incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial do STF supervenientes nos termos do tema 1170 da repercussão geral. Meus amigos, por hoje foi isso. Eu agradeço muito a você que ouviu até o final. Vou repetir aquele convite, se você não é nosso assinante, acesse legislaçãointegrada.com.br e vem fazer parte do Clube da Lei. Não deixa também de compartilhar esse episódio, de curtir, de nos avaliar com 5 estrelas no Spotify, ajuda demais. Por hoje foi isso e até a próxima.